Bom, uma última coisa importante nesse capítulo, está lá na página 36, são as orações com predicados adverbiais. Orações com predicados adverbiais. Primeiro tipo de oração, olha só, vocês já vão aprender uma oração, já vão poder traduzir pequenas frases hebraicas, que maravilha, né? Ao contrário do português, em que as orações exigem predicados verbais, no hebraico há uma série de orações com predicados nominais. O primeiro tipo que vocês aprenderão hoje são orações com predicados adverbiais. Advérbio não é verbo, é nome, então são predicados nominais os predicados adverbiais. Quando eu digo em português, o jovem está na casa, tem um verbo ser ou estar, verbo ligação, o jovem está na casa. Mas em hebraico eu não preciso desse verbo de ligação. Dá uma olhada aqui. Como eu escrevo o jovem está na casa em hebraico. Ha-nar babait. Ao pé da letra, o jovem, artigo definido, nar, jovem, preposição be, mais artigo definido por causa do patar aqui embaixo, bait, casa. Hanar babait, o jovem está na casa. Hanar babait, o jovem está na casa. Veja, não tem o verbo ligação, ser ou estar, mas na tradução você obrigatoriamente tem que colocar o verbo ligação, tá vendo? O verbo está na tradução aparece, embora aqui ele não esteja. Hanar, o jovem, babait, na casa. Não tem no hebraico, porém na tradução você precisa colocar o verbo de ligação. Essa palavra é a resposta clara a uma pergunta. E aqui, olha só, vamos aprender um advérbio interrogativo, aie, hanar, aie, onde o jovem, aie, onde, hanar, o jovem. Onde o jovem? Mas na tradução, onde está o jovem? Você tem que colocar o verbo de ligação está, que não existe no hebraico quando você traduz para o português. Ok? Esse é o primeiro tipo de orações. Vamos dar uma olhada no vocabulário dessa lição. Bait, casa, já vimos algumas vezes. Derer, estrada, e ele tanto é masculino quanto feminino. Zaken, velho, ancião. Nahar, cuidado para não confundir com o de baixo. Nahar, rio. Nar, jovem, rapaz, menino, tá bom? Também pode ser no sentido de criado e servo. Sade, campo, algumas preposições daquelas todas que já vimos, etzel, be e ao, etzel perto de, ao lado de, be, em, com, no sentido de por meio de, ao, sobre, acima de, contra, a respeito de. Advérbios, o advérbio interrogativo, aie, onde, em que lugar, e um advérbio sham, que significa lá, nesse lugar. E uma conjunção que aprenderemos, que é a conjunção V, solvave vocalizado com um chevá, que é prefixado diretamente à palavra seguinte, tá bom? E é traduzida por E, V-E-E. Vou dar o exemplo de um exercício que está aqui na lição. Então, aqui está aie hanar, hanar babait. Aie, onde? Hanar, artigo definido o, nar, jovem. Onde o jovem? O que falta aí? Verbo de ligação. O que eu tenho que colocar? O verbo de ligação. Ao traduzir, eu tenho que traduzir. Onde está o jovem? Ponto de interrogação. Por quê? Aie é um advérbio interrogativo. Então, ponto de interrogação. Lembra que me perguntaram como é que a gente faz interrogação se não existe ponto de interrogação em hebraico? A gente faz usando, uma das formas é advérbios ou pronomes interrogativos. É esse caso aqui de aie.
Hanar babait. Ha, artigo. Nar, substantivo jovem, o jovem. Babait, B, preposição. Por causa desse patarzinho, eu sei que tem o artigo. Então, na, em mais a na, bait, casa. O jovem na casa. O que é que falta aí? Verbo de ligação. O jovem está na casa. Então, a tradução de todo o exercício é: onde está o jovem? O jovem está na casa. Tente fazer os demais aqui do C, tá bom? Faça os exercícios do C, por favor.